Nós vamos dirigir mais de 500 quilômetros para tentar sobrevoar uma cidade que já foi uma das maiores do mundo, mas que ninguém sabe quem construiu e por que as pessoas desapareceram. E nesse trajeto até essa cidade misteriosa, a gente vai dirigir pelo interior do México, passando por muitos lugares remotos e nada turísticos. Vamos nos perder. Gente, estamos perdidos. E ainda vamos conhecer grutas com passagens subterrâneas formadas há milhares de anos. E a nossa jornada está começando na cidade de Tamazopo, onde nós paramos no episódio anterior. Essa jornada pelo interior do México, com a missão de sobrevoar uma cidade misteriosa, vai ser dividida em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai encarar o interior do México mais uma vez, dirigindo 400 km em um trajeto tenebroso que fez a gente se perder e ter que dormir no meio de um povoado pequeno. Na segunda parte, a gente vai conhecer as piscinas e grutas de Tolantongo, um lugar muito interessante, com águas termais que brotam das pedras, piscinas na beira de um penhasco, uma gruta de 80 metros com água quente e um rio com uma cor impressionante. E na terceira parte, a gente chega na cidade misteriosa de Teotihuacan, com a missão de levar o nosso motorhome para perto dos balões e das pirâmides e sobrevoar essa cidade no nascer do sol. Tá explicado pra você agora porque vai demorar 8 horas? Mas eu espero que a máxima do estradas ruins levam a lugares bonitos aconteça, porque esse é o plano. O GPS marcava mais de 8 horas para percorrer 280 km, o que normalmente leva metade desse tempo, mas a gente não tem pressa para chegar. Fomos dirigindo e passando com nossa casinha sobre rodas por um México muito pacato e rural. Pequenas cidades e povoados, estradas de chão, um pouco de asfalto e mais chão, pessoas levando sua vida não se importando muito com uma casa sobre rodas do Brasil passando por lá. Depois de algumas horas, a gente chegou em uma estrada maior e achamos que a coisa ia melhorar. Afinal, a gente tinha chegado em uma estrada. Gente, tá explicado as muitas horas para poucos quilômetros. Obra o caminho inteiro, um caos, gente no meio da pista, muda a pista, aí tem um pouco de asfalto, aí volta a ter obra, aí passa o cavalo. Caos mesmo. Caos. Estamos aqui agora nesse exato momento a 5 km por hora há bom tempo. Então vai demorar um bom tempo pra gente chegar na nossa primeira parada, mas vai valer a pena, eu prometo. E a gente não pode esquecer da nossa missão de sobrevoar uma civilização perdida e contar essa história pra vocês. Vai valer a pena, fica aí. Se a gente for nesse ritmo pra fazer esse rolê, a gente vai chegar lá daqui a uns 5 dias, mas a gente vai chegar. E depois da estrada em obras e que quase não andava, o GPS nos mandou pegar à esquerda e ali a gente entrava, sem saber, em um México ainda mais remoto e com boas histórias. O nosso plano era chegar ainda hoje no nosso primeiro destino, que são as grutas e piscinas de Tolantongo. Mas do jeito que as coisas estavam indo, não parecia que isso ia dar certo. Ainda tem 5 horas e 45 de viagem, parece que não anda assim. Muita obra, agora a gente entrou num trecho que é um desvio por conta das obras, e aí é uma serra, e aí a pista é super estreitinha. Enfim, mas chegaremos lá hoje se tudo der certo. Faltam 4 horas e 150 km. E a gente segue no mais interior possível, eu acho. Que a gente poderia passando por cada ponto rural do México, pueblitos e pueblitos. Um ali atrás dizia o seguinte, tinha uma placa: cuidado, não, era assim, algo, pueblo protegido pelos vizinhos. Se te agarram, fazendo alguma coisa errada, se aplicará os usos e costumes do pueblo. Não sei o que seria, mas tudo bem, acho que cabra vai... Quem que são os vizinhos e quais são os usos e costumes? Acho que o pau quebra. Não tem nem polícia envolvida. Eu não vou fazer nada errado com os vizinhos lá. Se resolve aqui mesmo. E outro que a gente passou na sequência falava assim: proibida a entrada de veículos e pessoas desconhecidas depois das 9 horas. Aqui numa estradinha ao lado. E assim a gente vai, cara, não passa de 40. Conhecendo de fato o México muito profundamente, né? Até chegar na nossa missão desse vídeo. Que é por isso que eles estão aqui. A gente vai entregar uma grande missão pra vocês, vocês vão ver. Enquanto isso, comida mexicana. Matando a fome. Mais abacate, mais nachos. Prova mesmo. Um dos abacates estava um pouquinho verde.
E depois de muitas horas, a noite começou a cair e a gente acabou se perdendo. Não é que a gente se perdeu, mas o caminho do GPS não parecia muito apropriado para um carro do tamanho do nosso. Gente, estamos perdidos. A gente já tinha falado isso, quando a gente for dirigir para um lugar que a gente não conhece, tem que pesquisar bastante, a gente pesquisou, mas às vezes a gente vai seguindo o caminho do Google Maps, vai ver, a gente estava subindo uma pirambeira, um lugar que a gente não conhece, e quando estávamos lá, passou uma moto, aí por sorte eram 2 caras muito legais, aliás, todas as pessoas que a gente tem conversado aqui no México foram muito legais, e ele falou, não vai por aqui a estrada é péssima, com o carro como esse vocês não conseguem chegar. Se vocês quiserem dormir aqui na minha casa, estaciona aqui, passa a noite. Insistiu até, foi muito legal. Passou o telefone dele se a gente precisar de alguma coisa, Guilhermo. Mas a gente achou melhor procurar um povoado, um lugar que seja um pouquinho maior pra gente conseguir, que tem internet e pesquisar as coisas. Então, estamos em busca de um lugar pra estacionar. E aqui não tem nada marcado no Overlander, imagino que não é um lugar turístico. Então a gente tem que parar em algum lugar, encontrar um lugar pra dormir, pra gente pesquisar direitinho, ver o que a gente tá fazendo, onde a gente tá se metendo. Estamos passando numa cidade super simpática, mas não tem nenhuma alma viva pra gente perguntar. Cara, não é melhor a gente parar aqui e passar a noite? Eu acho que talvez seja melhor. Não, eu tenho certeza que é melhor. Porque olhando esse mapa aqui, olha as curvas cerradas, não, como baby, são. Vamos parar aqui nessa igreja aqui, ninguém vai expulsar a gente da igreja. Será, gatinha? Vamos tentar? Não, baby, tá tarde. Dá um problema nesse carro, a gente tá ferrado. Não tem nenhuma alma viva pra assaltar a gente aqui nessa igreja. Não tô falando de assalto, não. Eu queria seguir o caminho. Você acha? Vamos voltar então. Eu não subiria aí, não. A gente tá numa cidade que chama Zoquizoquipan. Nunca na minha vida eu imaginei que eu ia dormir em Zoquizoquipan. Mas enfim, o problema é que tem muitas curvas fechadas é aqui, ó. Logo aqui pra baixo. Então eu acho que nessas horas, cansados, é melhor a gente ir lá pra trás. Não tem sinal de celular, mas a Starlink nos salva. A gente descansa, pensa, estamos em casa, faça uma comidinha, dormimos tranquilos e amanhã, meus amigos, amanhã é um novo dia. Tudo mexeu Vamos pra muito, casa. tá? Tudo mexeu muito. Não, tem que tirar isso aí sempre. Tô cansada. Uma brisa maravilhosa. Starlink, saudades. Nossa, nessas horas salva, né, Luiz? Salva muito. Nossa, era pra ser assim, um caminho tranquilo, um dia de dirigir de boa. Pior que aqui tá muito gostoso, tá? Ai, cara. A vida tem dessas. Gente, a gente sai pra levar vocês pra conhecer uma cidade misteriosa, viver grandes aventuras. Mas pra isso a gente tem um caminho pra chegar até lá. E isso faz parte do caminho. Hoje não saiu um dia como a gente esperava. Foi um pouco diferente, mas faz parte do caminho. E logo mais estaremos lá, se tudo der certo. Se a gente conseguir chegar. Vai dar certo. Se a gente conseguir um mapa que nos leve pro lugar certo. Vai dar certo, sempre dá. Agora deixar nossa Starlink, ó. Ó, por favor. Starlink conectada. Estamos os dois aqui com o mapa. Bom, o que eu tô vendo aqui é o nosso caminho mais rápido é por essas estradas aqui pra baixo, que tem um monte de curva. Esse é o caminho. O problema é se o nosso carro, pelo tamanho dele, consegue passar de boa. A gente vai ter que descobrir isso amanhã. Eu tô olhando no Google Maps e me parece que a gente passa. Mas de dia é muito melhor avaliar isso e é o que a gente vai fazer amanhã. Porque agora realmente não tem muito o que fazer. Descendo por esse trecho aqui, eu acho que vai dar certo. A gente vai conseguir chegar na nossa primeira parada e seguir com a nossa missão de encontrar a civilização perdida, misteriosa, e sobrevoar ela para mostrar para vocês. Chegar lá com o nosso motorhome, explorar e sobrevoar ela. Espero que dê certo. Mas isso é um negócio para amanhã. Agora, meus amigos, quando conseguimos nos conectar na internet com o Starlink, conseguimos analisar isso, estamos numa cidadezinha bem tranquila, bem pacata, bem bonita. Amanhã, quando a gente acordar, vocês vão ver melhor onde a gente dormiu. A gente vai ver melhor onde a gente dormiu e a gente vai mostrar tudo isso para vocês. Mas por enquanto, boa noite.
rotina esperada em Zokizokipan foi muito tranquila. Acordamos cedinho, tomamos um café da manhã e partimos para seguir com a nossa missão de chegar com o nosso motorhome em uma civilização misteriosa. Mas antes, a gente tinha uma parada nas grutas de água quente de Tolantongo e é para lá que a gente tá partindo. Chegou a hora de encarar Zokizokipan. Como é que é, Alex? Chegou a hora de encarar as estradas apertadas de Zokizokipan. E acho que hoje a gente chega. Vambora. Vamos? Ai, Alexos, ainda bem que eu não fiz isso ontem à noite. Não, de dia é bem melhor mesmo. Mas as curvas são cerradas. Tranquilo bajar con este auto grande así? Sí. La curva, más nada. Muchas gracias. Gracias. As curvas eram bem apertadas, mas a gente já dirigiu por coisas bem piores. A decisão de parar à noite foi acertada, porque de dia fica muito mais fácil de você avaliar a situação e até de pedir ajuda se precisar. Depois de alguns minutos, chegamos em um povoado que fica em um vale lindo e fomos cruzando por mais alguns quilômetros até que o GPS, mais uma vez, nos jogou para uma estrada difícil, inóspita e vazia. Já estamos a 1.600 metros de altura, a vista daqui é linda, linda, linda. Agora a gente está numa estrada de chão. Estamos a 32 quilômetros da nossa primeira parada nesse vlog. 32 quilômetros você faz normalmente em 40, 50 minutos? Pois aqui foram muitas e muitas horas, porque mais uma vez a gente estava dirigindo por estradas muito inóspitas, montanhosas, com muitas curvas. Mas isso não é uma reclamação, não é todo dia que você dirige por paisagens como essa. Gente, no meio do nada, ó, nada pra cá, a van, nada pra cá e uma igreja aqui, no meio do nada. O povo mexicano é um povo muito religioso e olha que charmosa a igreja, toda decorada, várias velas, olha isso. E depois de muitas horas, muitos quilômetros, muita pedra, muito sacolejo, a gente tá chegando na nossa primeira parada para mostrar para vocês e eu acho que vocês vão concordar comigo que valeu a pena. Ó, a vista de onde a gente estacionou não tá nada mal, hein? Meu povo, a gente veio, vocês sabem, a gente tá dirigindo esses quilômetros todos para chegar na nossa missão de estacionar o nosso motorhome na cidade perdida e sobrevoá-la em um balão. Não sei se vai dar certo, mas acho que vai. Só que essa parada aqui vai valer a pena. São uma série de nascentes, eu tô vendo aqui. São uma série de nascentes termais que formam umas piscinas
naturais bem interessantes. Mas mais do que a gente falar, é melhor a gente mostrar, porque vocês vão ver que valeu a pena. As grutas de Tolantongo têm uma história antiga que remonta aos tempos antes da invasão espanhola, mas foi mais recentemente que o complexo de grutas e canyons acabou sendo descoberto por viajantes e aventureiros. A gente vai mostrar aqui para vocês 3 atrações impressionantes: as piscinas construídas na parede de uma montanha, o rio de água azul turquesa que corre pelo canyon e a gruta com água termal que brota das pedras. A nossa primeira parada aqui são as piscinas de águas termais construídas na parede da montanha. Essas piscinas foram construídas, ou seja, elas não são naturais, mas a água que as abastece é termal e vem direto das montanhas. Gente, a água é quentinha. Tem umas poças que a água é mais quente do que as outras, mas essa aqui a água tá bem quentinha. E aí eu achei, nossa, nesse calor do México, água quente. Só que aqui a temperatura é um pouco mais amena nos outros lugares que a gente teve, então tá bem agradável curtir uma água termal. E assim, vocês viram as poças, né? As poças são muito bonitas. Só que a vista das poças pra cá também é muito legal das montanhas. Então eu acho que isso que faz o lugar ser tão especial. Ter as poças com água cristalina, quentinha, e você poder curtir aqui essa vista maravilhosa dessa cadeia de montanhas. Mas não termina por aqui. Eu acho que a parte mais legal desse lugar tá do lado de lá que a gente vai levar vocês. Gente, você diria que caminhar aqui é escorregadio, mas não é. É bem interessante o que eles têm aqui. E olha, são muitas piscinas lá. O Ale é corajoso com essas coisas, né? Ele caminha aqui, eu falei, você tá doido, se eu cair aqui, imagina só. Mas realmente, dá pra caminhar, é bem tranquilo. Acho que eles fazem pensando nisso, né? Muito bonito o lugar. O que você verdadeiramente achou? Muito legal. A natureza é impressionante. Claro que tem muita coisa do homem ali, né? Mas ainda assim, muito legal. Gente, daqui a pouco a gente vai chegar na nossa missão, tá? De encontrar a civilização misteriosa, perdida. E aqui nesse mesmo complexo tem mais uma coisa que a gente vai mostrar pra vocês, mas tem que ir de carro, a gente tá indo lá. E daqui a pouquinho, depois desse próximo lugar, a gente vai rumo ao nosso destino final para mostrar pra vocês a cidade perdida. Tentar estacionar o nosso motorhome por lá e sobrevoá-las. Agora é hora de pegar uma câmera à prova d'água para mostrar 2 coisas para vocês. A primeira é essa cachoeira de água termal, que por si só já é muito interessante. Mas o incrível aqui é entrar em uma gruta embaixo da cachoeira com água quente que brota do teto. Tem uma cachoeira aqui no meio. E do lado dessa gruta maior tem outra muito interessante, mas que não é um bom lugar para claustrofóbicos. Nessa aqui, você caminha 80 metros em um túnel pequeno montanha dentro, com água muito quente correndo pelos pés e brotando da parede. E aqui, gente, essa entradinha tem um túnel de 80 metros dentro dessa cachoeira. Vamos colocar lá dentro. É quente aqui dentro. Gente, tem lugar pra você segurar porque ele escorrega. Gente, tem água caindo na lateral, a formação aqui é muito interessante, muito legal. Vamos lá ver. Não tem nenhuma entrada de luz nessa gruta, então você precisa levar alguma lanterna ou ir aproveitando a luz da lanterna das outras pessoas. Você consegue caminhar até um certo ponto e depois disso ainda é possível engatinhar e entrar em uma parte ainda mais estreita. Assim como na gruta embaixo da cachoeira, a água quente brota da parede e vai se encaminhando para fora da gruta rumo ao canyon. Como a água é quente e o espaço pequeno, parece que você está em uma sauna. Olha, muito legal, tá? Não esperava que fosse tão legal.
E toda essa água que sai dessas grutas segue pelo cânion, formando um rio impressionante de água azul turquesa. And every time you look at me, you start to smile immediately. It's funny, you don't have to say a word. And I know you're too shy to tell me what's on your heart. And life's too short for me to wait for you to be mine. I won't wait another day to tell you. Gente, coisa... Água quentinha, as pedras branquinhas assim, então, né? Você pode caminhar numa boa. E são várias poças que eles foram represando assim ao longo do rio todo. E vazio, essa imensa, só tem eu e a Duda. Aqui pra trás tem um cara, lá pra trás não tem mais ninguém. E aí você vê gente lá pra baixo, mas assim, olha, muito surpreso com esse lugar. E nem é o nosso destino final ainda desse vídeo. Aí vocês têm que ficar até o final pra ver o que a gente vai mostrar pra vocês no final do vídeo. Mas gente, eu vou transformar essa água azul em amarela para poder falar para vocês sobre a Nomad. A Nomad é o cartãozinho que a gente usa para viajar, o nosso amarelinho, que a gente está viajando pelas Américas e ele é aceito em mais de 180 países e você pode usar, como você usa seu cartão de crédito no exterior aí, ou aí no Brasil, só que funciona de uma maneira muito mais econômica, você não gasta o IOF caríssimo do cartão de crédito, usa um dólar que tem uma cotação melhor. Não existe a forma melhor de você usar dinheiro no exterior do que usar o seu cartão da Nomad. A gente fala sobre o cartão da Nomad aqui nos nossos vídeos há muito tempo, mas não só porque eles são os nossos parceiros, mas porque de fato é a melhor forma de você usar dinheiro no exterior. Para abrir sua conta é só escanear esse QR Code que está na tela. Para abrir sua conta é totalmente gratuita e usando o nosso código GET20 você ainda ganha $20 de cashback na sua primeira transação. É a melhor dica, não tem por que você não fazer isso. Agora eu vou voltar com o azul da cor. E ali a gente ficou por horas curtindo o rio de águas quentes e azuis, aproveitando a hidromassagem natural. Mas o dia foi se encaminhando para o final e a gente arrumou um lugar muito especial para passar a noite com a nossa casinha sobre rodas antes de partir amanhã para a nossa missão final desse vídeo. No dia seguinte, partimos para a missão final desse vídeo. E que missão é essa? A gente vai explorar as pirâmides e os mistérios de Teotihuacan. Mas mais do que isso, a gente quer estacionar o nosso motorhome bem perto para ver o incrível espetáculo dos balões ao nascer do sol. E para terminar, entrar em um desses balões para sobrevoar esse lugar que é um grande mistério da humanidade. E a primeira coisa que a gente precisava era achar um lugar para dormir. E nós encontramos um camping que ficava do lado das pirâmides. Nós chegamos, montamos acampamento, mas o plano era acordar muito cedo no dia seguinte e ir atrás do lugar de onde os balões decolam para assistir de perto a esse espetáculo. 6 da manhã. Que sono. A gente quer fazer um negócio que eu acho que vai ser muito legal. Só que para isso a gente teria que acordar essa hora. A gente viu que os balões, as empresas de balões, saem mais ou menos todas do mesmo lugar, que é pra lá da pirâmide. Então a gente tá no camping aqui, a pirâmide tá no meio, as pirâmides estão no meio, e essa zona de balões onde eles decolam é do outro lado. E é também pra onde o sol nasce. Então a gente quer pegar justamente essa região, porque eu acho que as imagens vão ficar mais legais e a gente vai conseguir ver mais de perto. Se vai dar certo eu não sei, mas esse é o plano. Do camping até o lugar de onde os balões decolam são 5 km. E no caminho a gente viu um nascer do sol espetacular. E conforme a gente chegava mais perto, nós começamos a ver alguns balões decolando. Mas a gente não sabia se ia conseguir chegar perto o suficiente para fazer as imagens que a gente queria fazer. Quando chegamos lá, alguns balões já estavam no céu e a gente pediu para estacionar em um terreno de onde alguns balões já tinham decolado. E nós ficamos impressionados com o que presenciamos.
low voltage. Voei até não poder mais, foi Épico. épico. Ai. Foi épico. Agora, já sabe, né? Vai ser legal voar lá de cima. Ver com os nossos olhos, Ver com os nossos olhos. Amanhã a gente vai voar de balão. Que coisa linda. Foi demais, foi demais. E a gente conseguiu... Nossa, bate aqui. A gente conseguiu estacionar num lugar muito fera. Muito fera pra fazer isso. Muito feliz com o que a gente viu, muito mesmo. É lindo, gente. Acho que uma das coisas mais bonitas que eu já vi é ver o Nossa, céu foi. azul todo colorido de balão. O sol nascendo. Agora o que a gente quer fazer? A gente quer ir lá na cidade... Já vamos sair daqui, vamos direto na cidade ali de Teotihuacan, na cidade nas pirâmides, para contar um pouco para vocês da história dessa civilização, que é muito interessante, é das mais interessantes. Porque aqui no México, muita gente conhece a história dos aztecas, né? Que foi uma civilização, uma das maiores e mais evoluídas das Américas, né? Da Mesoamérica. Mas a história da civilização que viveu aqui em Teotihuacan, ela é desconhecida. E esse é o grande mistério. Ninguém sabe quem construiu, porque não foram os aztecas que descobriram depois, e ninguém sabe como eles desapareceram. É um grande mistério. Pra onde eles foram? Pra onde eles foram. E a gente tá indo lá dentro das pirâmides agora pra mostrar isso pra vocês. E amanhã, meus amigos, pra fechar esse vídeo com chave de ouro, a gente vai voar de balão e mostrar isso pra vocês. Ai, eu tô muito ansiosa. Porque vai ser uma experiência muito irada. Bom, vamos lá dentro agora. Teotihuacan é um sítio arqueológico localizado a cerca de 50 quilômetros a nordeste da cidade do México. É um dos sítios mais significativos da América pré-colombiana e um dos maiores centros urbanos da época. A história de Teotihuacan remonta a cerca de 100 anos antes de Cristo, quando a cidade começou a ser construída. A cidade atingiu seu auge entre os séculos 1 e 7 d.C., tornando-se uma das maiores e mais influentes cidades da Mesoamérica. Estima-se que em seu auge, Teotihuacan abrigava uma população de mais de 100 mil habitantes. Os habitantes originais de Teotihuacan são desconhecidos, e a cidade foi construída por uma cultura que não deixou registros escritos identificáveis. Os aztecas, que encontraram as ruínas já abandonadas quando chegaram à região no século XIX, deram-lhe o nome de Teotihuacan, que significa o lugar onde os deuses nasceram, em Nautli, a língua azteca. A arquitetura de Teotihuacan é impressionante, com destaque para as grandes pirâmides do Sol e da Lua, que dominam o horizonte. A Pirâmide do Sol é uma das maiores estruturas já construídas na América pré-colombiana. Além disso, a cidade é conhecida por sua rede complexa de ruas, praças, palácios e templos. Os motivos pelos quais Teotihuacan foi abandonada permanecem em grande parte desconhecidos. Alguns sugerem que uma série de fatores, como mudanças climáticas, conflitos internos ou pressões externas, podem ter contribuído para o declínio da cidade. A falta de registros escritos deixados pelos habitantes originais de Teotihuacan dificulta ainda mais a compreensão de sua história. A gente tá caminhando pela cidade e, cara, é muito maior do que olhando de drone e tudo mais parece. É realmente muito grande, né? 100 mil pessoas aproximadamente viviam aqui, entre 100 mil e 200 mil, dizem os estudiosos. E eu já tenho uma primeira palpite por que essa cidade desapareceu. Cara, não tinha transporte público, como é que o galera ia de um ponto ao outro lá? Caminhando, naquela época a galera era mais ativa, mais atleta. Não, é que tem as subidinhas, né? Você vai subindo as escadas, caminha e realmente assim é uma e a gente nem subiu as pirâmides. O objetivo aqui é chegar na pirâmide do final lá maior e subir lá no topo, porque você pode subir. Mas enfim, já tenho a primeira palpite por que essa cidade, a galera desapareceu. Ficou impossível. É brincadeira, tá, gente? É brincadeira. Não sei. Hoje em dia, na verdade, não é mais permitido subir nas pirâmides, mas além de caminhar pela imensa área do sítio arqueológico e ver de perto toda a arquitetura e infraestrutura da cidade, você pode visitar um museu que traz alguns dos artefatos encontrados por lá e que ajudam a contar a história desse lugar. Nesse museu, inclusive, estão expostas as ossadas que foram encontradas durante as escavações da cidade. Gente, muito interessante, né? A história, enfim, é de ficar viajando realmente o quanto a gente evoluiu como sociedade, mas o quão interessante e avançado, né? Já eram essas sociedades, né? Quão avançadas já eram em tantos milhares de anos atrás, né? Mas enfim, a gente está muito animado para ver isso de cima amanhã, né? Voando de balão. Mas antes, a fome tá nos devorando por dentro. Tô morrendo de fome. E tem um lugar muito bacana de almoçar aqui, que é um restaurante dentro de uma caverna, e é para lá que a gente está indo agora.
O nome do restaurante é La Gruta. E como o nome diz, você pode curtir o seu almoço dentro de uma gruta. Eu vou deixar na opinião mais especializada sobre culinária para minha esposa, que é um fenômeno na cozinha. Se eu fosse dizer, eu sairia daqui e daria uma passadinha num restaurante aqui na barraquinha de rua, porque não sei se vale. A Duda vai dar a opinião dela. Antes da opinião da Duda, a gente pegou a bicicleta para voltar para casa e foi na hora exata, porque uma tempestade estava chegando, o que já estava nos deixando preocupados para o nosso voo de balão de amanhã. Vamos na bicicleta. Você tem facilidade, liberdade, não precisa ficar tirando o carro. Ruim da bicicleta. Quando chove, você se ferra. Quando chove, você tem que ir igual um louco pra não se molhar todo. Porque começou a chuva ali, a Lê fugiu da nuvem, agora já tá chovendo. Gente, foi por muito pouco. A gente ia estar ensopado. 1 minuto. Prendi a bicicleta, entramos no carro, caiu o mundo. O que eu achei do restaurante? Um ambiente super legal, um lugar super diferente. Pra mim, na minha opinião, a comida foi mais ou menos assim, uns 4 de 10, eu diria. Mas a gente veio aqui para conhecer as pirâmides, mas para sobrevoá-las. E amanhã é o grande dia. Então daqui a pouquinho, fica aí no vídeo, a gente vai acordar, programado para acordar às 5h30 para ir até os balões e começar o nosso sobrevoo das pirâmides. Os voos de balão geralmente acontecem bem cedo, porque o ar está mais frio. Para subir, os balões são inflados com ventiladores e o ar dentro do balão é aquecido com fogo para que ele fique mais quente que o ar fora do balão. Quando o ar dentro do balão está mais quente, ele começa a subir. Um fato interessante sobre os balões é que você não consegue dirigi-los. A única coisa que o piloto pode fazer é aquecer o ar para fazer ele subir mais ou deixar o ar esfriar para descer. E como as correntes de ar podem soprar em diferentes direções dependendo da altura, o piloto basicamente sobe ou desce o balão para ser levado para um lado ou outro. O nosso voo de balão durou aproximadamente 1h30, sobrevoando as pirâmides de Teotihuacan e nos dando a chance de apreciar mais uma vez esse espetáculo de ver uma civilização misteriosa do alto e um céu cheio de balões. Muito tranquila a aterrissagem. No. Fica uma galera aqui esperando e aí eles te seguram. E aí, meu amor, o que você achou? Muito irado, cara. Épico, né? Que visual, hein? Nossa, surreal. Eu acho que a gente conseguiu completar a nossa missão, hein? A missão era explorar a cidade misteriosa de Teotihuacan e o espetáculo dos balões. Mas o México nos entregou muito mais uma vez. No próximo episódio, é hora de encarar a cidade do México, sua cultura e uma culinária um tanto quanto exótica. E até o próximo episódio, que tal assistir esse outro vídeo aqui de outra aventura que a gente viveu. E não se esquece de se inscrever no canal e acompanhar a gente lá no Instagram. Até semana que vem.